Graça e paz, meus irmãos. Amém. 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 Que a graça do nosso Deus continue superabundando em nossas vidas. Amém. Amém. Boa noite a todos. Peço aos amados irmãos e irmãs que abram suas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. É o terceiro Evangelho. Sei que muitos dos irmãos usam também a Bíblia no aplicativo de celular, que também é muito bom, né? Mas tenham também suas Bíblias físicas, né? Porque também é muito importante. Mas para os irmãos que trouxeram apenas seus celulares, pode ficar à vontade, abram suas Bíblias, não vai deixar de ser a palavra de Deus, vai continuar sendo. Mas depois eu peço em nome de Jesus, né? Que vocês deixem o celular de lado, para que a gente não perca a oportunidade de poder aprender mais do Senhor. Não porque eu estou aqui, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Talvez eu seja a pessoa mais miserável para estar aqui na frente. Mas eu me coloquei no altar do Senhor como vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não minha, e não nossa. É pequeno, é falho, é de barro, mas é dele. E é para a glória dele. Amém. Irmãos, Lucas capítulo 4. Mas nós vamos orar ao Senhor novamente, porque sem a orientação do Espírito Santo a gente não consegue fazer nada. Ele é o nosso maior professor. Oremos. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nosso Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, por esta tarde e por esta noite. Quantas pessoas, Senhor, saíram de casa hoje e não voltaram? Quantas pessoas viajaram hoje, Pai, e não voltaram? Quantas pessoas foram para o hospital hoje, mas não voltaram? Quantas pessoas encaram em salas de cirurgia, Senhor, mas não voltaram? Mas nós estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Pela tua graça e pela tua misericórdia. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, Senhor. Quantos livramentos. E nós te agradecemos, Senhor, por todas as idas e vindas que o Senhor nos acompanhou. Mesmo quando a gente nem percebeu que o Senhor andava com a gente. E nos protegia, e nos guardava, e nos livrava, e nos abençoava, e mandava anjos para cuidar da gente. Quantas pessoas hoje, Senhor, não fizeram uma refeição e nós fizemos, Senhor. Amém. Quantas pessoas não têm água potável para beber, para tomar um banho, para lavar uma roupa, e nós temos água potável, Senhor, para beber, para tomar um banho, para lavar a louça, para lavar carro, bicicleta, o que tiver. E muitas vezes nós não damos valor a isso. Quando nós estamos aqui, Senhor, de pé, pela tua graça e misericórdia, nós estamos respirando sem aparelhos. E estamos aqui, Senhor. Talvez esmagados pelas tribulações, esmagados pelas tentações deste mundo, talvez esmagados pelo pecado, talvez esmagados por causa das nossas más atitudes, ou talvez esmagados por causa das dores e provações que temos enfrentado, mas estamos aqui. E foi o Senhor que nos trouxe. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. O Senhor começou desde manhã a falar conosco, Pai, na EBD, e continua falando agora, Senhor. Porque aqui está apenas a tua serva. E mais nada, o teu instrumento. Que a glória seja tua e não minha. Que o louvor seja teu. Porque eu sou uma miserável pecadora, dependente da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia, como todos os irmãos aqui, Senhor. E nós cremos que o Senhor usa quem quer, como quer, do jeito que quer. Então usa-me, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Amém. E fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações.
Amém. A tua palavra, o teu evangelho é poder que transforma vidas. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Acalma os corações que estão preocupados com o dia de amanhã. Acalma, Senhor. Que eles consigam prestar atenção e entender qual é a mensagem que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que possamos aprender juntos. E que teu Espírito Santo aqui é o maior professor. E tudo aqui é para ti. Amém. Que nenhuma distração de Satanás venha prevalecer sobre a atenção do teu povo. Que nenhum dos dardos inflamados do maligno contra a nossa mente venha prevalecer. Mas que possamos ouvir a tua palavra, entender, guardá-la no nosso coração, para não pecar contra ti e tomar posse, Senhor, das tuas promessas, das tuas palavras, da tua bênção para esta noite. Porque este dia aqui, Senhor, não voltará mais. E amanhã já será outro dia. Obrigado, Pai. Faz a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como foi dito, hoje é 12 de 1 de 2025. Esse dia aqui, irmãos, não vai voltar mais. Este culto aqui, terão outros cultos, mas como este aqui, não vai ter mais. A EBD que teve hoje de manhã não terá outro igual. Terá outro EBD no ano que vem, mas não será igual. Cada culto é único. E talvez seja o último, porque nós não sabemos se o Senhor pode voltar amanhã, ou ainda hoje, ou se nós podemos partir. Essa é a verdade da vida. É a única coisa que nós temos certeza absoluta, é que Jesus voltará e que nós partiremos para se encontrar com Ele. Do resto, nós descansamos, porque Ele continua no controle. Sobe o dólar baixa, Ele continua no controle. A Rússia e a Ucrânia estão em guerra, a Europa está querendo entrar em guerra, a iminência da terceira guerra mundial está aí, se acontece ou não acontece, mas Deus continua no controle. Os incêndios em Los Angeles estão acontecendo, as pessoas estão perdendo suas casas, suas mansões, e Deus continua no controle. E precisamos continuar confiando no Senhor. Amém? Irmãos, hoje nós lemos a palavra do Senhor lá em Lucas, e vamos ler Lucas 3 e Lucas 4, alguns versículos, para poder entender o contexto, né? Lucas 3 e depois Lucas 4, vou dizer os versículos depois, certo? Mas antes disso eu quero fazer uma pequena introdução, certo? Irmãos, preste atenção aqui, em nome de Jesus, pela graça e a misericórdia do Senhor. Veja só, o tema da mensagem é: no que nós temos acreditado? Nas verdades bíblicas ou nas mentiras do diabo? O que nós temos acreditado? Nas verdades bíblicas ou nas mentiras que o diabo tem lançado com seus dardos inflamados do maligno para querer nos derrubar? Irmãos, eu vendo uma neurocientista, doutora Rosana Alves, uma brasileira conhecida nacionalmente e internacionalmente, né? Uma PhD, pós-doutorada em neurociência. Irmãos, eu vi uma palestra dela, ela é cristã, ela é evangélica, foi criada no lar cristão. Irmãos, preste atenção aqui bem nesse pequeno testemunho dela que eu vi em uma das suas palestras e mensagens. Ela falou sobre os ataques de Satanás contra a identidade das pessoas. É uma das coisas que o diabo sempre investiu, foi no ataque da identidade das pessoas. Tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto na nossa época, é um dos maiores ataques que o diabo tem levantado, é contra a mente das pessoas, porque aqui é o campo de batalha, onde tudo começa. A guerra entre a carne e o espírito. Entre o nosso velho homem que quer ressuscitar todos os dias, e a gente tenta afogar ele pelos
é a verdade. Irmãos, então são muitos ataques do diabo contra a mente das pessoas, contra a identidade das pessoas. Você pergunta o que os jovens, adolescentes querem ser, 90% não sabem o que eles querem ser, o que eles são. Perguntei aos meus alunos ano passado, o que vocês querem ser? Isso no nono ano. 97% não sabiam o que queriam ser da vida, o que iriam fazer depois do ensino médio, e nem quem eles eram. Então a falta de identidade que o diabo tem tentado atingir em nossas crianças, em nossos adolescentes, em nossos jovens, e em nós, crentes mais maduros, mais velhos, é muito grande. O diabo fez isso com Jesus, e é isso que nós vamos ler daqui a pouco. Ele tentou atingir diretamente a identidade de Cristo, usando a própria palavra contra Jesus, na tentação que teve lá naquele deserto. Mas escutando a doutora Rosana falar sobre isso, ela deu alguns exemplos. Ela disse, olha, ela já atendeu várias pessoas, da pessoa mais simples, da pessoa mais famosa. Ela atendeu algumas pessoas em Hollywood, quando morava lá, fazendo o seu terceiro pós-doutorado em neurociência. E ela disse que chegou uma moça muito linda em Hollywood, uma atriz linda, ela disse, linda, riquíssima. Chegou no consultório e disse, doutora, as pessoas dizem que eu sou bonita, que eu sou linda, que eu tenho um corpo escultural, que eu sou uma boa atriz, eu estou na fama, eu estou no sucesso, mas eu não me sinto assim. Eu não me sinto bonita, doutora. Eu não me sinto feliz. Eu posso viajar para onde eu quero, mas eu não me sinto feliz. Eu não me sinto realizada. Eu não tenho meu coração preenchido. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que eu estou fazendo. E ele olhou para aquela mulher e disse, meu Deus, uma mulher tão realizada aos olhos humanos e tão perdida de quem era ela e do que ela queria para a vida dela. Outro exemplo ela deu de outra mulher também, uma grande empresária italiana. Chegou para ela e disse, doutora, eu queria saber da senhora, que a senhora me dissesse, por que eu não esqueço as palavras negativas que eu ouvi na minha infância, dos meus pais, dos meus parentes, dos meus amigos. Doutora, eu me casei com um grande empresário. Nós não andamos de avião comum, nós estamos no nosso próprio avião. Eu vou para onde eu quero e aonde eu quero. Eu tenho casas aonde eu quiser. Mas eu não paro de ouvir aquelas vozes que diziam assim no meu ouvido. Quando eu era criança, minha mãe me dizia, meu pai me dizia, você não vai ser nada. Você é uma negra burra. Você tem um cabelo ruim, você não vai ser nada na sua vida, você não vai prestar para nada. Você não vai ter um futuro. Você nasceu para ser pobre e vai morrer pobre. E doutora, hoje eu sou completamente bem-sucedida. As pessoas que falaram isso viram aonde eu cheguei, aonde eu estou, mas até hoje eu não consigo esquecer daquelas palavras que foram ditas na minha infância e na minha adolescência. E ela disse, meu Deus, o poder das palavras, como diz lá em Provérbios 18:21, a língua tem poder para construir ou para destruir uma vida. Irmão, isso é muito forte. Principalmente você que é pai, que é mãe, que é tio, que é tia, em nome de Jesus, veja o que você está profetizando sobre a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos amigos dos seus filhos. Veja o que tem saído da sua boca, porque a palavra de Deus diz que a língua tem o poder de construir e de destruir. A língua tem o poder de abençoar e de amaldiçoar a vida de outras pessoas e a da gente mesmo. E muitas vezes nós temos dado mais ouvidos ao que o diabo tem dito do que a palavra do Senhor tem falado. E diante disso ela disse assim, irmãos, minha mãe era faxineira e meu pai pedreiro. E as pessoas se perguntam, doutora, como foi que a senhora conseguiu chegar a ser
ser o que você quiser ser, contanto que tudo que você faça e seja, volte como serviço ao Senhor. E olha que ela tem um problema seríssimo de divisão, ela só enxerga mais por um olho do que pelo outro. E ela disse que quando criança tinha muitos jograis na igreja e as meninas tinham que decorar as falas para falar aqui na frente. E ela disse que os pais dela ficavam preocupados, porque, meu Deus, como é que ela vai ler, como é que ela vai participar desse jogral se ela não consegue ler direito? Porque lá elas têm que ler e ela não enxerga direito, sabe? Aí sabe quando os pais disseram a ela, com 5 aninhos, filha, você sabia que você tem um dom e um talento de decorar as coisas e que você não precisa ler as coisas lá na frente como as outras crianças? Nós vamos ler para você e você vai decorar, aprender e vai dizer que você tem esse dom e esse talento que Deus deu de decorar e aprender as coisas com facilidade. E isso ela se pegou pro resto da vida dela. Ela falou, irmãos, eu tinha esse talento? Não. Mas porque os meus pais disseram que eu tinha, eu acreditei. Porque meus pais disseram que eu era inteligente, que eu não precisava ser igual às outras crianças, enxergar normalmente para conquistar o que Deus tinha na minha vida. E ela disse que foi passando pelas bolsas e as pessoas perguntavam, e ela disse que sempre foi simples para ela, porque ela sempre acreditou no que o Senhor tinha dito sobre ela, no que a palavra disse e no que os pais delas disseram. Eu posso ser o que eu quiser ser, contanto que eu traga isso como serviço ao Senhor. E é isso que ela tem feito como neurocientista PhD. Tanto que a história da vida dela saiu como um documentário agora na Europa e vai ser traduzido para o Brasil. O poder da palavra, irmãos, o poder da palavra e de saber a sua identidade. Claro que ela sofreu muitos preconceitos. Como é que tu vai conseguir essa bolsa? Como é que tu vai ser doutora se tu tem uma mãe faxineira e um pai pedreiro? A sociedade é preconceituosa. Ou estou mentindo? Mas ela disse que preferia acreditar no que o pai e a mãe dela diziam e do que o Senhor falava sobre ela. E a sua identidade foi permanecida até o fim, até hoje. Irmãos, vamos ler Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, e depois Lucas capítulo 4, verso 1 ao 13. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22 diz assim. Vamos ler para poder entender o contexto. 21 e 22 diz assim. Então ele começou a falar, Lucas 3. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho amado, querido, e me dás muita alegria. Veja só, é aqui que começa o ministério de Jesus. Ele foi batizado por João Batista, seu primo. Quando ele é batizado, o Espírito Santo desce como ele sobre pomba, os céus são abertos e ele ouve a voz do Pai dizendo: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. E logo depois que ele escuta isso, a palavra do Senhor diz lá em Lucas capítulo 4, que nós vamos ler agora, a partir do verso 1, dizendo assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: Se você é filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou em um instante todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o
Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os teus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Preste atenção aqui, irmãos. A primeira coisa que a gente pode aprender: a identidade de Jesus. Jesus veio como 100% homem e 100% Deus. Depois que ele foi batizado por João Batista, cumprindo assim uma profecia que foi dita sobre isso lá no Velho Testamento, na hora que Jesus sai, ele escuta do Pai dizendo: tu és o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. E ele tomou aquilo no coração dele. Sabe por quê? Jesus já estava sendo preparado para começar o seu ministério de 3 anos. Jesus começou seu ministério com quantos anos, irmãos? 30 anos. Veja só, ele foi preparado durante 30 anos para ter um ministério de quantos anos? 3, que dura até os dias de hoje e que durará eternamente. Mas antes de ele começar o seu ministério, escolhendo os seus discípulos, preste atenção aqui, irmãos, em nome de Jesus, não deixe que o diabo roube de você essa palavra. Ele foi levado, ele saiu cheio do Espírito Santo, levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Veja só, no capítulo 4 aí, verso 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi o diabo que levou Jesus? Foi o diabo que levou Jesus para ser tentado no deserto? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto e o diabo tentou Jesus. Irmãos, tem desertos que não é o diabo que nos leva. Tem desertos que muitas vezes é consequência dos nossos próprios pecados. Mas esse deserto aqui, Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto. E lá o diabo tentaria Jesus por 40 dias. Irmãos, 40 dias ele passou jejuando, sem comer nada. A Bíblia deixa claro: sem comer nada. E ele teve fome. Fisicamente falando, os médicos dizem que você começa a sentir muitos enjoos por um jejum muito prolongado, muitos enjoos, muita dor de cabeça, né? Em relação também, fica um mau hálito, que é o normal, né? Como se ele estava desfigurado em relação à sua aparência, porque você ficar um dia, 2 dias sem comer, você ficar, imagina 40 dias sem comer. Então Jesus fisicamente estava fraco, estava abalado, estava com dor de cabeça, enjoado, todo aquele processo de enjoo, né? Estava ali como um homem, 100% homem, mas também como 100% filho de Deus, o próprio Deus. E o diabo chegou nesse momento aí de fraqueza, de deserto. Eu não sei qual é o deserto que os irmãos estão enfrentando. Não sei se é o deserto das finanças, os desertos dos problemas emocionais, batalhas espirituais, problemas no casamento, com a família, sonhos que ainda não foram realizados, que lhe causam muita decepção, anseio, preocupação, ansiedade. Mas, irmãos, todo deserto tem início, tem meio e tem fim. Então, esse deserto na sua vida, eu não sei o porquê você está. Se foi o Espírito Santo que levou você para esse deserto, ou se foi algum plano diabólico contra a sua vida, mas sabendo que o diabo só planeja planos contra a nossa vida e investe se Deus permitir. Porque ele é o príncipe deste mundo, mas o rei continua sendo Jesus Cristo. Quando ele foi tentar a Jó, quando ele foi provar a Jó de todos os sentidos, em todos os âmbitos, ele pediu permissão a Deus.
Ele planejou o mal contra Jó e não foi Deus, mas Deus permitiu, porque o Senhor sabia que ele ia transformar aquela total desgraça em bênção, em vitória, em milagre, em testemunho até os dias de hoje. Porque muitas vezes o Senhor permite que o diabo prepare alguns desertos para a gente passar, mas sabendo que no final tudo vai cooperar para o nosso bem e para a glória dele, porque ele continua no controle. Nesse deserto aqui foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser preparado durante 40 dias em jejum e em oração. E foi neste momento que o diabo chegou. E é muitas vezes nesse momento que o diabo chega no nosso deserto para nos tentar, para rugir como um leão nos nossos ouvidos, mesmo estando ao nosso derredor e não ao redor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor que acampam sobre nós, mas ao derredor está o diabo rugindo como um leão, para nos assustar, para nos dar medo, para nos trazer ansiedade, preocupação, para fazer com que a gente desista, rugindo, para nos assustar. Mas os anjos do Senhor estão acampados. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Irmãos, mas uma das coisas mais interessantes é que Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. A pergunta é: será que nós estamos cheios do Espírito Santo para conseguirmos vencer as tentações e as provações dessa vida? Será que nós estamos cheios do Espírito Santo? Porque Jesus não foi cheio da sua própria glória, da sua própria majestade. Ele não foi cheio de riqueza, ele não foi cheio de dinheiro. Ele foi cheio do Espírito. Porque nós estamos travando uma batalha espiritual neste momento aqui. Nós estamos travando uma batalha espiritual. Estamos em guerra, irmão. Claro que essa guerra já está vencida, como diz Apocalipse. O fim do diabo já está decretado. Mas o que ele puder fazer para destruir a sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu futuro, ele vai fazer. E se a gente der brecha, ele só precisa de uma brecha muito pequena para entrar e fazer um estrago. Jesus não, ele é educado, ele bate. Se você abrir a porta, ele entra. Se não, a escolha é sua. Mas o diabo vem para matar, roubar e destruir. E ele só precisa de uma brecha para destruir você, para destruir o seu ministério, para destruir o seu casamento, para destruir o seu futuro. Cuidado, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente pensa que é uma besteira, é só uma vez, é só um momento, ninguém vai saber, ninguém está vendo. Mas os olhos do Senhor são como fogo, que estão em todos os lugares, vendo todas as coisas. E Ele está sempre pronto a nos perdoar, sempre pronto a nos dar uma nova chance. Mas uma coisa Ele não pode evitar, é as consequências dos nossos erros. E muitas vezes as consequências vêm contra as nossas vidas, vêm contra a nossa família, vêm contra a nossa igreja. Porque os nossos pecados têm consequências muitas vezes até nos nossos filhos e nos nossos netos, por causa dos nossos próprios erros. Então a gente precisa pensar muito bem, irmãos, quais as decisões que nós estamos tomando, o que é que nós estamos falando, o que é que nós estamos vendo, assistindo, o que nós estamos ouvindo, porque a palavra de Deus diz que aquilo que não edifica, destrói. Se aquilo que você vê, assiste, estuda, não edifica, ele vai destruir. Irmãos, o diabo só precisa de uma brecha. E se a gente der, ele entra com tudo para nos destruir. Irmãos, continuando aqui, Jesus cheio do Espírito Santo, como também diz Efésios 5:18 diz: enchei-vos do Espírito Santo e não de vinho onde há contenda. E não vos embriagueis com vinho onde há contenda, não vos embriagueis com álcool onde há contenda, mas enchei-vos do meu Espírito Santo. Não é Ele que vai nos encher, é a gente que tem que se encher, porque Deus só faz o impossível, mas o possível com a gente. Estudar a palavra, orar, se consagrar, jejuar,
prestar conta de tudo que você fez, está fazendo, do que você está dizendo, deixando de dizer, se você está sendo corrupto ou não, se você está cedendo às tentações ou não. Nós teremos que prestar contas, porque podemos enganar os irmãos, podemos enganar o pastor, podemos enganar a nossa família, mas não podemos enganar o Senhor. Ele vê todas as coisas e nós teremos que prestar contas de tudo, isso individualmente. Não é mamãe e papai que vai responder por você diante de Deus, não é você e Deus e mais ninguém. A salvação é individual e nós teremos que prestar contas de tudo que nós temos feito. Isso é muito sério, irmão. Irmãos, continuando, diz assim que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. O deserto, no hebraico que Jesus falava, e depois foi transliterado para o grego, que é o Novo Testamento que ele foi escrito, chama Medivá. Então o deserto se chama Medivá, que significa palavra. E quando nós vamos estudar a arqueologia, a teologia em relação ao grego e hebraico, diz que a palavra deserto significa o quê? Provação, significa lugar de demônios, significa lugar escuro, lugar tenebroso, mas também lugar de palavra, porque é no deserto que você consegue ouvir a voz de Deus. É no deserto que a gente consegue silenciar a nossa alma e ouvir o Senhor. Mas aí também tem a voz de Satanás para tentar nos destruir. Aí eu pergunto novamente, qual é a voz que nós temos dado? Ouvidos, a voz de Deus ou a voz do diabo? Porque muitos de nós estamos iludidos com as mentiras de Satanás. O diabo usou a própria Bíblia contra Jesus para tentá-lo por 3 vezes. Neste deserto aqui, ele usou a própria Bíblia porque ele sabe da Bíblia. Ele sabe da Bíblia mais do que muitos de nós crentes. Irmãos, o diabo conhece a Bíblia e ele usa a Bíblia para tentar nos enganar e nos confundir. Ele tentou com Jesus, mas não com a gente. Miseráveis pecadores, falhos e imperfeitos. Jesus que foi tentado de todas as formas, mas sem pecado. E nós que somos pecadores, o que ele fará com nós? Investirá muito mais ainda. Por isso precisamos conhecer a palavra para também usarmos contra ele quando ele vier na nossa cabeça com mentiras, com culpas, colocando, olha, tu fizesse isso, mas o Senhor não te perdoa não, viu? Tu vai ter uma nova chance, tu vai para o inferno. Rapaz, já tentasse mudar, continua no teu erro aí, já tentasse mudar e continua errando e falhando, vai para o mundo mesmo, faz isso mesmo, não tem jeito não. A gente acaba cedendo a essas ilusões que o diabo coloca na nossa cabeça e a gente prefere acreditar mais nas mentiras do diabo do que na verdade da palavra de Deus. Porque Jesus ouviu: você é meu filho amado. Você é meu filho amado. Vocês acham que o diabo chegou com aquele chifre e foi olhar perto de Jesus no deserto? Imagina Jesus desfigurado, 40 dias sem comer, num deserto. A Bíblia fala no outro texto que tinha animais selvagens naquele deserto. Os anjos do Senhor estavam cuidando dele, mas ele estava desfigurado. Com certeza 40 dias sem comer. É o máximo que um ser humano aguenta sem comer, 40 dias. E ele foi ao máximo do jejum, da consagração e da oração para ser preparado para o ministério que iria enfrentar durante 3 anos, junto com seus discípulos. E aqui ele enfrentou sozinho. Era ele e o seu pai. Era ele e os anjos do Senhor. E é desertos, irmãos, que nós teremos que enfrentar sozinhos. Só a gente e o Senhor, mais ninguém. E a presença dele é suficiente. Pode nos faltar, irmãos, tudo, menos a presença dele. Pode nos faltar comida, pode nos faltar dormida, pode nos faltar dinheiro, pode nos faltar emprego, pode nos faltar um amor de um amigo, de um pai, de uma mãe, mas não pode nos faltar a presença dele. Porque se faltar a presença dele, nós perdemos tudo, mesmo tendo tudo materialmente falando, riquezas e poderes. Porque Jesus
luz diante de mim, porque vocês não estão com a minha presença. Irmãos, é melhor ser um mendigo de rua com a presença de Deus do que ser a pessoa mais famosa e mais poderosa do mundo sem a presença de Deus. Moisés disse assim, quando o próprio pai fala com ele, ele disse assim: olha, esse povo de Israel são um bando de ignorantes, eles não me obedecem, eu falo, fiz milagres e eles continuam no erro. Moisés, eu não quero mais estar com esse povo. Faz o seguinte, Moisés, eu vou cumprir a minha promessa na vida deles, com esse povo que saiu de lá do Egito, porque eu prometi, mandarei anjos com eles, mas eu não vou mais com eles, porque eles pegam demais contra mim, eu estou irado para com eles. Aí Moisés disse: Senhor, não faz isso, porque se a tua presença não for conosco, não nos faz sair desse lugar. Se a tua presença não for conosco, não nos faz sair desse lugar. Se a tua presença, Senhor, não for conosco, não nos dá esse carro, Senhor, não nos dá essa casa, não nos dá esse concurso, Senhor, não nos dá esse casamento, não nos dá, Senhor, essa roupa, porque sem a tua presença nada vale a pena. Você pode ganhar o concurso mais cogitado do mundo e ficar feliz porque seu nome saiu dessa lista, de uma bolsa de uma faculdade, de um doutorado em outro país, de uma viagem que você tanto esperava. Mas se seu nome não estiver no livro da vida, você fracassou como ser humano. Porque tudo que está aqui nessa terra vai passar e só vai permanecer dois tipos de eternidade: o céu e o inferno. Nós só temos dois caminhos após a morte, irmãos: o céu e o inferno. Não tem purgatório, não tem meio termo, não tem ajudinha. Depois da morte, sexo, juízo, e é você, Deus, e mais ninguém. Irmãos, estamos num tempo em que os nossos crentes estão brincando. Nós estamos brincando de sermos crentes, de sermos igrejas. Muitas vezes estamos tão religiosos, tão hipócritas, tão fariseus, mas não queremos ter um compromisso mesmo com Jesus. Temos compromisso com a igreja muitas vezes, que é muito bom. Congregar faz parte da palavra de Deus, mas nós muitas vezes não conhecemos um Deus a quem nós adoramos. Nós cantamos que amamos ao Senhor, nós louvamos, nós pregamos sobre Jesus, mas muitas vezes nós não o conhecemos. Somos como Jó antes da provação. Eu que conheci só de ouvir falar. Irmãos, nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos ter o cheiro do Espírito Santo. E você só consegue ter o cheiro do Espírito Santo se você andar com o Senhor, se você estudar a palavra, se você comer a palavra todos os dias, se você jejuar, se você se consagrar. A gente só consegue conhecer alguém, irmãos, quando a gente tira tempo com Ele, quando a gente se relaciona com Ele todos os dias. E muitas vezes nos relacionamos com Deus só os domingos e achamos que estamos fazendo tudo. Meu Deus, nós passaremos a eternidade com Ele. Então só queremos passar um domingo por semana com Ele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Como é que a gente quer passar a eternidade com Jesus se nós não conhecemos Ele? Se não buscamos, se não estudamos a sua palavra, se não paramos para ouvir a sua voz? Porque Ele continua dizendo: Tu és o meu filho amado, Tu és o meu filho amado, eu morri por ti, eu te amo. E o amor dele muitas vezes não tem sido suficiente para nós, porque a gente quer o amor de todo mundo. E se a gente não tiver o amor de certas pessoas, a gente fica frustrado, decepcionado, a gente tem crise existencial, porque o amor de Deus não tem sido suficiente. Irmãos, quando a nossa identidade está firmada em Deus e na palavra, não importa as circunstâncias, por mais que fiquemos abatidos, mas não somos destruídos, diz o apóstolo Paulo, porque a nossa identidade tem que estar em Cristo, na palavra, na oração, no relacionamento com o Espírito Santo, e não no que acontece ou deixa de acontecer, porque independente das circunstâncias, temos que ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, com sonhos realizados
nada sem a tua presença. Eu não quero nada sem estar em comunhão contigo. Eu não quero nada sem estar de acordo com a tua palavra, porque a tua palavra é a minha linha de freio e prática, é a minha Constituição acima da Constituição brasileira. Essa palavra aqui está acima de tudo e de todos. Está acima de todo o poder que está na terra. Está acima de todo demônio, de todo inferno. Está acima de autoridades humanas, de governos humanos, reis, rainhas, presidentes, a OTAN e todos os outros presidentes. Eles não são nada, e o que eles dizem não são nada, porque esta palavra é a verdade. E ela precisa ser estudada e vivida todos os dias, porque nós prestaremos contas ao Senhor. É muito bom ler livros de sociologia, filosofia, cientistas. É muito bom todas essas teorias, estudarmos e conhecermos. Temos que fazer isso. Mas a nossa principal base é essa aqui. Se o que o cientista diz, se o que o presidente diz, se o que o meu professor diz, se o que o meu pai e minha mãe diz, se o que o meu pastor ou missionário diz, estiver de encontro com isso aqui, o que ele disse não vale nada, porque esta aqui é a palavra de Deus. E estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão sendo enganadas por profetas de internet, estão sendo enganados por líderes religiosos, por pessoas que se dizem missionários e abrem igrejas em tudo que é canto e se dizem ser do Senhor, e muitos têm sido enganados porque não conhecem a palavra, não conhecem a Bíblia. Meu professor metia o pau na família cristã, no casamento, pregava sobre ideologia de gênero. E quando eu podia, eu falava, mas comigo eu não podia, eu ficava quieto, só ficava orando e dizia: Senhor, não importa o que ele diga, porque o que ele diz está abaixo da tua palavra. Ele pode ser o doutor mais conhecido do mundo, mas se o que ele falar estiver de acordo com a palavra, acabou-se. Sua opinião, a minha opinião, diante dessa palavra aqui, não vale nada, se não estiver de acordo com ela. Mas eu acho, irmã, que é assim. O que eu acho que você acha não vale nada diante da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que fornicação é pecado, que prostituição é pecado, que bebedeira é pecado, que embriaguez é pecado, que idolatria é pecado, que arrogância é pecado, que vaidade é pecado, que mentira, que fofoca é pecado, que disse é pecado, que julgamento é pecado, que corrupção é pecado, então acabou. Não importa, não tem meio termo, não tem ajudinha. Está errado, está errado. Estou fazendo pão, mas estou errado e vou pagar um preço diante de Deus. Não importa o que o mundo diga, que agora as coisas erradas são certas e as certas são erradas, né? Vai lá entender esse mundo que cada dia está ficando pior. Bíblico. Mas a gente precisa estar firmado aqui, ó, nessa palavra, porque é ela que vai nos ajudar a vencermos as provações, desertos e tentações dessa vida. Não é o seu dinheiro ou o meu dinheiro que vai nos livrar das tentações e provações dessa vida, porque se fosse assim, nenhum milionário ou bilionário teria morrido na Covid, teria sido salvo, porque a Covid levou empresários, bilionários, milionários, até o mais pobre. Irmãos, só conseguimos vencer as provações dessa vida com a palavra do Senhor. E muitas vezes não seremos curados, e muitas vezes não seremos abençoados, e muitas vezes alguns de nós não serão realizados. E tudo bem, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ele sabe qual é o melhor para a gente. E a gente precisa confiar nisso, porque nós já temos o céu. Nosso alvo é o céu. Nós podemos ser as pessoas mais ricas dessa terra, irmão, porque Deus abençoa. Mas sem a presença, sem a palavra, não vale nada, porque a gente perdeu tudo. Continuando, irmãos, Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer, né? Como já foi dito. O diabo chegou perto de Jesus, mas não ao lado, porque ele pode ficar ao redor, ele pode rugir como um leão, mas ele não pode nos tocar sem a permissão de Deus. Deixa ele
Deixa ele rugir. Deixa ele espumar de raiva. Porque ele só vai tocar em você ou na sua família se o Senhor permitir. E o Senhor só permite se for para a glória dele e sua edificação. Porque o príncipe deste mundo é o diabo, mas o rei desta terra e de tudo que nela há é Jesus Cristo, Filho de Deus. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. O diabo pode estar ao redor, rugindo, mas os anjos do Senhor estão acampados, cuidando de cada um de nós. Amém? O rugido assusta, causa medo, causa. Mas a presença do Senhor é suficiente. Irmãos, aqui falamos sobre as tentações de Jesus. Vou ser um pouco mais breve para nós não ficarmos muito tarde. Versículo 3, olha aí. Temos aqui 3 tipos de tentações que Jesus sofreu. 3. 2 delas foi contra a identidade de Jesus. No versículo 3 a gente vê isso. Diz assim: então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Se você é. O diabo chegou para Jesus e disse assim: se você é o filho de Deus. Jesus, rapaz, eu quero que cara de pau. O diabo chegou para Jesus, o filho de Deus, e disse a ele: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão aí, ó. Não está com fome? Só que Jesus não precisava provar nada para ele. Como nós também não precisamos provar nada para ninguém a não ser para Deus. Vivemos numa geração que as pessoas querem provar para as pessoas que são inteligentes, que são bonitas, que estão em sucesso, que estão viajando. As redes sociais hoje, as pessoas viciadas em Instagram, Facebook, tendo que postar tudo. Tudo, irmão, tudo que ganha, tudo que compra, tudo que vai para o banheiro, tem que postar tudo para provar para as pessoas que está bem, que está tudo perfeito, que está maravilha. Enquanto você está sozinho no seu quarto chorando, em desespero, nem sabe por quê. Irmãos, se tu és o Filho de Deus, e ele diz: olha, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Continuando, aí eu pergunto aqui nós temos dado mais ouvido às mentiras do diabo ou o que a palavra de Deus tem dito? Para continuar no versículo 9 ao 12, mais uma vez ele lança contra a identidade de Jesus, dizendo lá no verso 9 ao 12, assim dizendo: depois o diabo levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos em pedras. Mais uma vez ele disse: se tu és o Filho de Deus, se tu és, joga daqui. Ele levou Jesus para o lugar mais alto. Joga daí, porque a Bíblia diz que os anjos vão te proteger se tu se jogar. Ele disse: não, a Bíblia também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Era o diabo usando a Bíblia contra Jesus e Jesus usando a Bíblia contra ele. E o diabo faz a mesma coisa que nós. Irmãos, quando estamos nas provas, você não escuta aquelas vozes na sua mente: não, pai, tu é filho de Deus, e passando por isso. Rapaz, tu é dizimista, crente, ofertante, evangelista. Tu está passando por isso, rapaz, tu é filho de Deus desse jeito. Irmãos, essas vozinhas assim, rapaz, que Deus bom é esse? Que Deus justo é esse? Eu ouvi uma ligação de semana de um amigo meu e disse: Jéssica, não dá para entender a justiça de Deus, porque tem tanta miséria nesse mundo, tanta coisa absurda neste mundo acontecendo. Como é que a gente pode entender a justiça de Deus, Jéssica? Eu fiz. E quem disse que ela é para ser entendida? Porque a Bíblia diz que a nossa justiça é um trapo de imundícia comparada com a dele. Sabe o que é um trapo de imundícia? É um pano de chão rasgado e sujo, que não serve para nada. É essa a minha justiça e a sua diante de Deus. Se Deus é bom, por que você está passando por isso? Se Deus é bom, por que fulano morreu de uma forma tão trágica? Não importa o que acontece nas nossas vidas,
séculos. Então, a gente sentindo ou não sentindo, Ele vai estar com a gente. Mas não estou vendo, e não precisa ver. Ele está ali. Ele está cuidando de tudo. Mas essa tempestade, essa tragédia, como é que Deus, cadê Deus? Ele está com você lá. Porque tem tempestade que Ele irá nos livrar, mas outras Ele passará junto com a gente. Mesmo sem a gente sentir ou ver. Irmãos, já estou terminando aqui. Diz aqui a palavra do Senhor, continuando sobre a próxima e última tentação de Jesus, no verso 5, 6, diz assim: aí o diabo levou Jesus para o alto e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e siga somente Ele. Irmãos, essa última tentação de Jesus, o diabo levou Jesus para um lugar muito alto, mostrou a Ele poder, riqueza, mostrou a Ele tudo de bom que humanamente as pessoas podem conseguir. Mas Ele disse assim: eu posso te dar isso. Irmãos, preste atenção aqui. Por isso que há riquezas, que há bênçãos, que há poder, que há fama, que não são dadas por Deus e sim pelo diabo. Nem todas as bênçãos que você vê as outras pessoas recebendo vêm de Deus. Nem todo o sucesso que o mundo diz que é sucesso para Deus. Porque o diabo levou Jesus para o alto e disse: olha, Jesus, toda essa riqueza, dinheiro, fama, poder, glória, eu posso dar tudo, porque eu posso te dar. Da mesma forma que Deus nos abençoa, o diabo também abençoa algumas pessoas, entre aspas. Ele dá riqueza, ele dá fama, ele dá um carro tão sonhado, ele dá um emprego tão sonhado, ele dá a pessoa tão sonhada, formando armadilhas para depois puxar o seu tapete e lhe destruir. Então não aceite bênção sem a presença de Deus, não aceite bênção sem aliança com Deus, porque bênção sem aliança com Deus, sem a presença de Deus, vira maldição. Mas Senhor, fulano é próspero, é abençoado, Senhor, e só vive bebendo, se prostituindo, fazendo tudo que não presta, Senhor. E eu aqui te servindo, sendo fiel, Senhor, e estou aqui, Senhor, próximo provado de todas as formas. Como é que pode, Jesus? Irmãos, nem todas as bênçãos, nem todas as riquezas, nem toda fama, nem todo sucesso vem de Deus. Cuidado. Só que a bênção, sucesso, sonhos realizados com a presença de Deus e com a aliança com Ele, porque é isso que vai permanecer. Todas as pessoas que são abençoadas com Deus, com aliança, elas permanecem até o fim. E aquelas que o diabo abençoa, que o diabo dá prosperidade, que o diabo dá riqueza, dá dinheiro, dá poder, dá fama, ele deixa subir até o mais alto pico. Irmão, já vi muitas notícias de famosos assim, e depois ele destrói a vida deles de uma forma. Muitos deles morrem em overdose, morrem sozinhos, morrem em banheiras, afogados de tanta droga, de tanto álcool, chegam ao pico do sucesso, mas sem Deus. Para finalizar, irmãos, para concluir, o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus, para enganar Jesus no momento de fraqueza, de dor e de deserto. E ele tem feito e vai fazer e continuar fazendo isso conosco. Mas aí eu pergunto: a quem nós daremos a voz? A voz de Deus ou a voz do diabo? Eu acho interessante, irmãos, que tem irmãos que ficam apressados em sair da presença do Senhor, que não conseguem escutar uma mensagem sem passar o tempo todo conversando, olhando no celular. Oh, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Já ouvi um testemunho da igreja da China, em que as pessoas saem de suas casas com um kit de prisão, porque elas podem normalmente serem presas.
cristãos que estão na China foram presos por amor ao Evangelho. Recentemente, 2 pastores levaram 12 anos e 14 anos de prisão na China. Por quê? Porque não quiseram tirar a cruz que estava em cima da sua igreja para identificar aquela igreja como cristã. Enquanto nós temos o privilégio e a honra de estarmos aqui na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos, e não conseguimos passar 1 hora de mensagem sem conversar e sem mexer no celular, enquanto muitos missionários e servos de Deus estão sendo presos, apedrejados, mortos, torturados, temos duas mulheres estupradas. Vocês sabiam disso? E tem missionários que são tentados, os muçulmanos, os ditadores da China chegam e colocam uma arma na cabeça da esposa, do esposo e do filho e pergunta: vai negar Jesus? Não. E matam o filho e os filhos na frente dele, e estupram suas esposas também na frente deles, e eles não negam a Jesus. Aí é que a gente vai medir a nossa fé realmente, porque se nós não aguentamos nem 1 hora, 2 horas de culto, quanto mais sermos tentados e provados, tendo as nossas vidas com a arma na cabeça, com a vida dos nossos filhos. Irmãos, o evangelho no Brasil é um evangelho muito light. Ainda temos liberdade para evangelizar, para pregar, para vir à casa do Senhor e buscar a sua presença. Mas muitos não têm. Valorize enquanto a gente tem, porque vai chegar uma época que não teremos. A pandemia, como o pastor disse, estava todo mundo louco para voltar para a igreja. Quando voltou a pandemia, meu Deus do céu, cadê os irmãos? Encontrei uma irmã no mercado. Irmã, cadê a senhora? Irmã, que nunca mais foi para a igreja. Irmã, isso no final de 2021. Irmã, é a pandemia, irmã. É a pandemia. Devido à minha saúde. Eu vi a senhora no mercado, na farmácia, na rua, fazendo feira. E por que se for na igreja a senhora vai pegar o Covid? Se tem até movimento de distância, tudo que tem que entrar na lei lá. Irmã, vigia. Ela viu. Isso é verdade, né, irmã? Eu vi a irmã, Deus é desculpa. Quem não quer vir, inventa desculpa. Porque tem aqueles que realmente não podem vir, estão enfermos, doentes, querem vir para a casa do Senhor. Irmã Lira, 98 anos. É a pessoa mais idosa da nossa igreja. Louca para vir para a igreja e não pode, por causa da saúde. E a gente pode e tem preguiça. E muitas vezes está aqui, mas não está aqui. Está pensando em tudo ao redor. Mas voltando aqui para nós finalizarmos, eu quero deixar para os irmãos. Diz assim aqui, para finalizarmos. Jesus, ele não precisava provar nada para ninguém, como já foi dito. E nós também. Só precisamos provar somente para o Senhor, porque Ele vê todas as coisas. Peço, irmãos, que abrem Tiago capítulo 4, verso 7, para a gente encerrar. Tiago capítulo 4, verso 7. Isso aqui é uma lição de como nós conseguimos vencer o diabo, da mesma forma que Jesus fez. Tentações dos desertos. Tiago capítulo 4, verso 7. Tiago está lá no finzinho do Novo Testamento, mas voltando lá para o Apocalipse. João, Pedro, você que Tiago 4, 7. Diz assim: Amém? Amém. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vou repetir: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeira lição: sujeitar-se somente ao Senhor. O que é sujeitar? É reconhecer a autoridade de Deus na sua vida, é reconhecer a sua vontade sobre a sua vida, é obedecer a Ele, custe o que custar, e venha o que vier. Sujeitar é se subordinar à autoridade de Deus, porque muitas vezes nós temos o Espírito Santo residente dentro de nós, mas Ele não preside nas nossas vidas. Eu tenho o Espírito Santo, eu aceitei a Jesus. Verdade. Como diz o irmão Caetano, é muito fácil ser Jesus. Levanta a mão e o Espírito Santo vai por tudo que tem de você. E pronto. E é verdade. Era uma linguagem simples de ele dizer que o Espírito Santo entra em nós, habita em nós, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. Mas uma coisa é você ter o Espírito Santo residente e outro Espírito Santo presidente, que
comanda todas as áreas da sua vida. Aí é bem diferente. E o que é resistir? A gente só vence o diabo resistindo a ele, através da oração, da palavra, do jejum, da consagração. E diz aqui o que é a palavra resistir: é manter-se firme, é não ceder, é não fugir, é não sucumbir. Mas se você ceder, se eu ceder, se nós cedemos em alguma tentação, estamos em pecado, a palavra do Senhor diz lá que Ele é o nosso advogado e nos perdoa. Se nós confessarmos: Senhor, eu confesso, Senhor, eu estou errada, me ajuda a mudar. Mas aí você precisa confessar os seus pecados, se arrepender e mudar de vida. Porque não adianta chorar. Quantas vezes eu chorei de arrependimento, lágrimas de crocodilo, porque depois chorava assim de novo, cara de pau, crente cara de pau, pega, vai, Senhor, me perdoa, Senhor, e faz tudo de novo. E isso não é espírito de arrependimento, porque o arrependimento gera mudança, gera transformação, gera fruto. Porque arrependimento sem mudança de vida não é arrependimento. Então, irmãos, só podemos vencer o diabo se nós nos mantermos firmes na palavra, na oração, no jejum e na obediência ao Senhor. Aproveite enquanto é tarde. Amanhã realmente pode ser muito tarde, porque nós estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos se estaremos. E precisamos estar em comunhão com o Senhor, porque a qualquer momento o Senhor pode chamar. Irmãos, olha aqui para mim. Já estou finalizando de verdade. Nós não somos nada, irmãos. Quando nós partimos daqui, não levaremos roupas de marca, não levaremos carros do ano, não levaremos nossa conta bancária, não levaremos nossa família e nossos filhos. Partiremos sozinhos. E seguirá o juízo, e será entre nós e o Senhor. Prestem atenção, meus irmãos. Jesus está voltando, Ele está às portas, e nós precisamos estar em comunhão com Ele, porque a qualquer momento Ele pode nos chamar. Porque saímos de casa e pensamos que voltamos, e muitas vezes não voltamos, irmãos. Por isso precisamos estar em comunhão com o Senhor todos os dias, pedir perdão a Ele todos os dias, orar ao Senhor todos os dias, estar em constante comunicação com Ele todos os dias, porque o que importa é a nossa vida espiritual. Porque tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Irmãos, quando eu fui ajudar a Cristo no processo do enterro do pai dela, eu nunca enterrei alguém, irmãos. Mas eu fui ajudar ela porque não tinha nenhum parente para enterrar o seu pai. Só tinha ela, 18 anos, para conseguir enterrar o seu pai. E eu fui acompanhar ela com a ajuda da igreja e alguns irmãos. Irmãos, eu nunca vi uma situação daquela. Eu nunca entrei no SVO. Eu nem sabia o que era isso. Depois que nós fomos para o hospital e reconhecemos o corpo do pai dela, ela não conseguiu reconhecer. Eu tive que reconhecer o corpo do pai dela. Irmãos, eu vi um monte de corpos num saco. É isso que acaba, irmão, a gente. Nós fazemos tanta questão por tanta besteira, por tanta coisa. No final, acabaremos dentro de um saco, pelados. E eu tive que abrir aquele saco. O pai dela não conhecia o pai dela, que era ele. Ela não conhecia, reconheceu o pai dela, caiu lá e começou a chorar. O cara do PAF lá do Recife estava sozinho. Eu vi, o senhor vai precisar de ajuda. E pela primeira vez eu ajudei a colocar um corpo dentro de um recipiente que parecia um caixão, mas não era. E ele deu luvas e Cristo de condições, estava em estado fetal, deitado no chão. E eu e o rapaz do PAF pegamos aquele saco com o pai dela dentro e colocamos naquele. E quanto mais a gente colocava ele dentro daquele recipiente, ela gritava. Porque ali era o pai dela dentro de um saco. Irmãos, isso dói. Porque um dia nós também entraremos dentro de um saco. A questão é, será que nós estaremos preparados para esse dia? E ali eu ajudei a colocar o pai dela com muito cuidado, com muito carinho, como se fosse o meu próprio pai. Porque eu sempre sabia da dor que ela estava sentindo. E eu sabia que era muito trágica aquela situação para ela. A gente colocou o corpo dele,
fomos para o SVO, que era para conseguir uma vaga em algum cemitério do Recife para enterrar ele. E ela teve que passar por 2 entrevistas. O pai dela passou pela autópsia para a gente conseguir uma vaga para enterrar o pai dela no cemitério. E a gente ficou num lugar onde tem um monte de pessoas que tinham perdido entes queridos. Tinha uma mulher do meu lado que tinha perdido o filho, a outra perdeu o irmão, a outra perdeu o tio. Cada uma ali tinha perdido alguém e ela estava à espera de uma vaga para enterrar o corpo do seu parente e poder fazer um velório público, que era R$10, ou mais caro, com R$200. Irmãos, e chegaram os caras assim, também já está acostumada. E aí, como é que vai ser? Vai ter barba ou sem barba? E aí, eu colocar o cabelo lá de frente, a roupa está aí, você quer usar maquiagem sem maquiagem? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Para eles já estão acostumados, né? Não é nem tão feio, acho que aquilo do dia a dia, né? E as pessoas, irmãos, uns choravam, outros tinham que manter a frieza, diziam, não, ele gostava de cabelo de banda, e peraí, você quer dar barba, não quer dar barba, irmão, nem a barba você escolhe, nem a roupa que você vai vestir você vai escolher, nem o cabelo você vai ficar de lado, de banda para trás, nem é você que escolhe, é os outros que escolhem. E a gente vai gastando besteira, por roupa, por carro, por moto, por casa, e nós não levaremos nada, a não ser a eternidade e a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Eu leio agora Mateus 4:10 para finalizar, que diz: então disse Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Senhor, na tua presença, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós estamos aqui, Senhor, com o coração muito quebrantado, contrito e humilde diante de Ti, Senhor, porque nós não somos nada. Nós somos pó, Senhor. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Quantas vezes, Senhor, fazemos questão por roupas de marca, Senhor, por sandálias, brigamos, Senhor, por tantas besteiras, por uma casa, por um carro, traímos, fofocamos, julgamos, por causa de coisas materiais. Queremos ser melhores do que os outros. Queremos evangelizar uma coisa que não somos, que não temos, Senhor. Enquanto a vida é tão passageira, passa tão rápido, Senhor. Nós não sabemos quando partiremos, Senhor, mas nós queremos partir com o Senhor, em comunhão, Senhor. Porque a Tua palavra diz que só há 2 caminhos, o céu e o inferno. Mas muitos chegarão diante de Ti, Senhor, naquele dia do juízo, e o Senhor dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, Senhor. Porque, Senhor, mas nós pregamos o Evangelho em Teu nome, nós cantamos em Teu nome, nós louvamos em Teu nome, nós pregamos em Teu nome, nós fizemos missões em Teu nome, Senhor. Como é que vamos para o inferno? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque vocês praticam a iniquidade, vocês permanecem no pecado, vocês fazem a minha obra, mas permanecem no mesmo erro. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Conserta os nossos altares, conserta os altares da Tua igreja, da Tua liderança, conserta, Senhor, repara as brechas, Senhor, e nos dá força na Tua palavra, na oração, Senhor, para vencermos o maligno, Senhor, para resistirmos às tentações, para resistirmos o nosso velho homem, para resistirmos ao mundo, Senhor, e te obedecermos até o final, Senhor, para ouvirmos de Ti. Benditos venham para o gozo eterno e celestial que eu preparei para vocês e os meus anjos. Amém. Senhor, nos ajuda, Senhor, a acordarmos, Senhor, porque os dias são maus e ficarão piores. E nós precisamos rever os nossos conceitos, porque nós prestaremos contas ao Senhor por que temos feito e dito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que como Jesus possamos tomar exemplo, Senhor, de estudarmos a palavra, de orarmos todos os dias para vencermos a tentação, para vencermos o diabo. Repreende a frieza da Tua igreja, Senhor. Repreende a frieza dos nossos corações. Nos ajude a sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, Pai. Que possamos nos preocupar em provar algo para Ti, Senhor, e não para o mundo, e não para as pessoas. Porque não, no final das contas, Senhor, é só o Senhor e a gente, mais ninguém, mais nada. Os currículos,
Tua, Senhor, falando aos nossos corações e levando-nos ao centro da Tua vontade e nos preparando para nos encontrarmos contigo. Em Teu nome, Senhor Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Tenha misericórdia da minha vida. Eu sou pó, Pai, mas estou aqui para Te servir e para cumprir o Teu chamado. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, pela atenção. Repetindo o tema, qual é a voz que nós temos dado ouvido? A voz do diabo, das mentiras, ou a voz de Deus através da Sua palavra? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Pastor Charles.